Muito bem. Passado um ano, acredita que o governo vai responder positivamente ao pedido da Amnistia Internacional? Acho que não. Este governo não age por pressões. É um governo muito orgulhoso e prefere ir até os fins sem medir consequências em termos de danos reputacionais ou mesmo de imagens. Está claramente sabido que este processo destes jovens é um processo viciado, manipulado e até mesmo fabricado, porque eles foram presos por um propósito, por uma alegada acusação, mas depois foram mudando e o governo não está sabendo como sair disto. Até hoje o processo avançou e até hoje não há, não se sabe, não há informação sobre o fim, sobre o percurso ou dos dados finais deste processo. Portanto, a pressão da amnistia não é que seja um lado morto, mas o governo vai querer gerir isso mesmo até o fim. Uhum. A Amnistia Internacional entende que a prisão dos ativistas foi arbitrária. Estará com isso a justiça a servir outros interesses, José Gama? Sim, a nossa justiça, desde algum tempo que passou a servir o poder político. Ela agora está mais preocupada em estar a caçar pessoas que criticam, pessoas que eles entendem que insultaram o presidente da República, e depois, quando há estes casos, a justiça ela procura ser lenta propositadamente e esta lentidão dela serve para a obedecer os critérios e uma agenda política de retaliação contra os jovens que são e que têm estado a ser presos constantemente no país. Uhum. Este apelo surge na sequência da divulgação também, não é, do relatório global sobre o estado da democracia 2024, que conclui que Angola registrou pouca alteração nos diferentes parâmetros em 2023, retendo lugar 121 no ranking de representação. São nestas ações que colocam o país nesta posição? Sim, porque Angola já deveria estar a promover reformas democráticas e não está a fazer. E quando se avaliam estes avanços, não é só pelo que se fazem ou o que o governo faz na prática contra os direitos humanos ou contra as pessoas, mas também em termos de diplomas e leis que ele vai aprovando. E o governo, nos últimos meses, este ano, aprovou aí um pacote de repressão, um pacote de um projeto de lei contra as ONGs, a lei sobre a segurança, a lei sobre o vandalismo. Estas leis, elas agridem e vão contra o que se poderia ser reformas para um Estado de direito democrático. São leis que, no fundo, a finalidade é para usar contra os adversários políticos, contra os críticos e contra os jovens que se manifestam abertamente contra o governo. Se nós olharmos, ver que é uma lei, por exemplo, no caso das ONGs, ela passa a controlar as ONGs, o governo pode decidir sobre a extinção das ONGs, o governo passa a querer saber quem é que financia as ONGs, quando se nomeia alguém para ser o líder ou o presidente, o coordenador da ONG, é o gabinete do presidente que tem que também analisar. Portanto, é uma lei que quer controlar as ONGs. Então, quando se está num Estado de direito democrático, com pluralismo e com uma sociedade civil aberta, não podemos ao mesmo tempo aprovar uma lei para controlar esta mesma sociedade civil. Por isso é que estes relatórios estão a colocar Angola num sentido contrário, que ela está em declínio em matéria dos direitos humanos. Há avanços que este relatório aponta, que é na questão do combate à corrupção, embora aquele também não seja assim tão desejado,
mas houve avanços no sentido em que Angola aprovou, de facto, também normas, leis, criou instituições para combater a corrupção. Agora, se está a fazer bem ou não, é outro problema, mas avançou pelo Mas, menos pelo menos, com José Gama estas... está de acordo que houve avanços no combate à corrupção em Angola, segundo o relatório. Houve melhorias, sim, porque conforme estava a dizer, estes relatórios, eles avaliam também pelo facto de o governo criar leis e criar instituições que ajudam a atenuar o crescimento da corrupção. E Angola fez isso, lançou um combate na fase inicial, criou instituições dentro da PGR e prestou muita atenção, uma certa atenção ao combate à corrupção. Agora, se os resultados são satisfatórios ou não, conforme dizia, este é um outro problema, mas deu sinais. Se nós compararmos com Moçambique, que também está a combater a corrupção, Moçambique não avançou com esses passos que Angola deu. Se compararmos com a África do Sul está a combater de uma outra forma, que é de rever contratos que o presidente ou a governação anterior andou a aprovar e estão a resgatar os fundos. Angola adotou também a sua própria forma de combater. Houve uma atenuação, mas devemos dizer também que a corrupção, comparando antigamente, a corrupção era, no tempo de José Eduardo dos Santos, era mais democrática. Todos roubavam. Agora ela está centrada num pequeno grupo à volta do presidente. Para dizer isso, que a corrupção continua a haver, está num grupo pequeno, controlado. E anteriormente era um grupo mais abrangente, por isso é que estamos a dizer que era mais democrática. Ou seja, para si só mudou a forma. Não percebi? Eu perguntei, para si só mudou a forma? Mudou o número de... O termo gatuno é um pouco pesado. Pronto, mudou o número de players. Antes o número era maior e agora o número é reduzido. Os players que funcionam e que se enriquecem por via do Estado. E também, antigamente, também não havia concursos públicos, né? Hoje não há concurso público, há adjudicação direta e a corrupção tem partido por aí. Muitos contratos que são dados diretamente para grupos empresariais, empresas de amigos, de primos, e isto quebra com o princípio da transparência. E combater a corrupção também exige transparência. Como não há transparência, então, em termos de corrupção também, embora crescemos porque estabelecemos certas normas, mas também há esta parte negra que mancha esse combate à corrupção. Mas o comum entre o tempo anterior e este é que ela sempre vai nascendo no gabinete presidencial. Antigamente havia daquela estrutura do Gabinete de Reconciliação Nacional que concentrava em si os dinheiros da China e depois era distribuído em todas as estruturas do regime. Agora, hoje não tem um financiamento da China, mas por via dos contratos que o presidente faz e depois vai distribuindo estes contratos para empresas que o governo indica por dedo. Mas não há melhorias significativas ou efetivas no combate à corrupção em Angola, pelo menos os últimos relatórios não apontam isso. Ao que tudo indica, José Gama vai continuar neste ritmo. Eu penso que sim, eu acho que o governo já esgotou-se, já deu o seu melhor no combate à corrupção, ficou por aí, estagnou, e por isso é que já vejo isso, nós já estamos desde as eleições de 2022, que a oposição já vinha denunciando que o combate à corrupção estava centrado num pequeno grupo, estava centrado em pessoas que faziam parte do governo anterior,
que havia empresas como a Sonangol, o Fundo Soberano, o BPC, que não eram objeto de uma sindicância. A UNITA pediu uma CPI à volta dessas instituições e o governo rejeitou. Portanto, até que estamos com um combate à corrupção em que protege certas instituições, certos grupos e, como dizia, isto ficou mesmo por aí. E que implicações, José Gama, acha que implicações, não é, tem esta avaliação internacional na atração de potenciais investidores para Angola? Primeiro é que temos uma corrupção que também se estendeu para o campo jurídico ou para o poder judicial. E para a atração de investimentos para o país, o primeiro requisito que um empresário vai querer saber é como é que os seus negócios vão estar salvaguardados. E salvaguardados é pela via jurídica. E quando tem um poder judicial altamente corrupto, liderado por pessoas que estão a ser investigadas por corrupção, então o investidor pensa duas vezes, tem receios de investir num país com estas características que Angola neste momento está a ter. É como várias vezes dissemos, a corrupção estava no governo centrada e ela agora mudou-se também para o poder judicial e o poder político batiza, de facto, e impulsiona esta corrupção que está a acontecer agora nos tribunais, na procuradoria, está-se a negociar processos, e isto para o investidor é muito, muito grave. Mas será que o governo tem noção, deste assunto? Porque falo disso porque volta e meia está sempre a dizer que há cada vez mais investidores a quererem investir no país. O governo tem noção, mas o problema é que o governo perdeu-se. O governo agora está em lutas. O líder do governo ainda está preocupado pela sua sobrevivência política, tem problemas dentro do partido, tem problemas com a sociedade, tem problemas com todos. Então, esses pequenos detalhes, ele já não presta atenção. Agora, ele tem uma equipa que trabalha para si, que poderiam, de facto, ajudá-lo. Por mais que o líder esteja a cometer erros, esteja a fazer asneiras, a equipa serve para isso. São pagos com dinheiros públicos e deveriam ajudá-lo a ver melhorias e fazer correções, enquanto ele está ainda no poder até 2027. Agora, o que parece é que está todo mundo a virar as costas ao presidente da República, e não deveria ser assim. Uma das razões evocadas pela Amnistia Internacional tem que ver com o estado de saúde dos reclusos. Está o governo, com isso, a negar um direito consagrado na Constituição a estas pessoas? Correto, já há uma desatenção do governo em relação aos reclusos, e isso acentuou-se, vimos, por exemplo, quando esteve o Augusto Tomás preso, as autoridades negaram-lhe a vacina de prevenção ao Covid, o São Vicente preso, negaram-lhe o tratamento. Há um outro senhor, diretor do caso do CNC, que precisava de ir para fora para trocar o pacemaker, deixaram o senhor morrer. O Tanais tem problemas sérios de saúde, negam-lhe assistência. A Net Nahara, estamos aqui só ainda a dar a referência de nomes sonantes. Se com esses que são figuras públicas, que são conhecidos, as autoridades negam o direito à saúde, agora imagina os outros que estão aí. Há várias reportagens que os jornais já fizeram a mostrar pessoas nas cadeias em estado lastimável. Não é que não haja medicação, mas o governo não presta atenção aos presos neste campo. E agora, quando são esses presos políticos, parece que usa-se a questão da saúde para lhes retalhar ainda mais, negando a eles o direito a tratarem-se e a cuidarem-se. Já que eles estão sob tutela do Estado,
O Estado é que deveria cuidar mesmo da saúde deles e não tem estado a fazer isso. Está aí hoje a mãe da NET ainda falou, os órgãos de comunicação social denunciou que continuam a negar medicação à filha. A esposa do Adolfo Campos também fez denúncias há dias que o Adolfo está com problemas sérios de saúde e as autoridades continuam a negar este direito e este direito também a este preso. Uhum. Recentemente, outra organização avisou que o Presidente da República está a promulgar leis que asfixiam as liberdades. Aliás, José Gama falou aqui sobre a lei do vandalismo e bens públicos. Com estas detenções que muitos consideram políticas, pode-se considerar que Angola tem recuado no que as liberdades dizem respeito? Sim, este pacote de repressão que o presidente João Lourenço andou a mandar aprovar, elas promovem um recuo total em matérias de avanço democrático. Por isso é que temos aqui a ordem dos advogados a tentar recorrer ao Tribunal Constitucional para ver se impugna põe abaixo essa lei, sobretudo a lei do vandalismo. É uma lei que condena a 25 anos de prisão alguém que vai partir montras. Mas também lembrar que estas leis podem um dia servir para o próprio regime. O regime não está a prestar atenção quando faz essas leis. Ele está a pensar fazer essas leis apenas para os seus adversários. Porque essa lei, como é que ela pode ser usada? Suponhamos, ela diz que quem convocar uma manifestação e alguém nessa manifestação cometer atos de vandalismo, o líder da manifestação ou líder da pessoa que convocou pode ser também penalizada. Quer dizer, se a UNITA realizar uma manifestação ou uma marcha, o governo, por via da Segurança do Estado ou do SIC, infiltrar alguém para partir montras propositadamente, depois ele leva o Adalberto para o tribunal, pode condenar, nem que for para um mês, e depois, com uma condenação, o que é que vai acontecer? Em 2027, o Adalberto não vai poder concorrer à presidência da República porque vai ter o seu registro criminal manchado e um dos requisitos para concorrer ao cargo máximo, à cadeira máxima do país, é não ter registro criminal ele comprometido. Então, essa lei pode servir para isso. Agora, também pode servir amanhã para o próprio governo. Imagina lá, há dias o primeiro secretário de Luanda realizou uma manifestação de apoio ao presidente e uma manifestação contra um congresso de múltiplas candidaturas que está a ser exigido por veteranos do MPLA. Imagina se alguém também nessa manifestação aparece alguém, destrói bens públicos, abre uma queixa junto à Procuradoria. O Manuel Homem que convocou a manifestação, quer dizer, ele também vai também pagar por isso. Portanto, essa lei de vandalismo é muito perigosa, que o governo andou a aprovar. A lei contra as ONGs, já dissemos aqui, é um atentado à liberdade da associação. A lei pela segurança do Estado traz aqui elementos que atropelam direitos das pessoas, direitos consagrados, direitos privados, que ela permite que a segurança pode ir para a casa de alguém, confiscar computadores, que pode cortar sinal da internet, das comunicações, dá segurança, poderes que no passado só eram permitidos por uma ordem judicial. Quer dizer, ele transformou agora a segurança do Estado, né, substituiu ou transformou-a mesmo num poder equiparado a um tribunal, já que ela agora pode fazer coisas sem o aval ou autorização de um juiz.